Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui na nossa quinta mesa, do nono encontro do Grupo Modos, que esse ano tem como tema Formas de Pensar Modos de Arte. Então, hoje, a princípio, quem iria mediar seria, o professor Luiz Alberto Freire, mas está com problemas de conexão. Vamos esperar, que ele consiga aí para continuar, com essa mediação. Mas hoje vamos, então, nessa mesa receber duas pesquisadoras, quer dizer, uma da Bahia e outra do Rio de Janeiro. A primeira vai ser Belinda Maria de Almeida Neves, que vai nos apresentar a pintura parietal e seus contributos para a reinterpretação da ornamentação nos primórdios da Quarta Igreja do Colégio da Bahia. Em seguida, Marcele Linhares Viana, do Cefet Rio de Janeiro, vai apresentar perspectivas da arte decorativa, além dos muros da Escola de Belas Artes. Vamos começar, então, quer dizer, com a Belinda, que é doutora e mestre em artes visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, sob orientação do professor doutor Luiz Alberto Ribeiro Freire, especialista em arte-terapia junguiana pelo Instituto Junguiano da Bahia, em Salvador, especialista em arte-educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas pela EBA, também da Federal da Bahia. Especialista em treinamento e desenvolvimento pela Fundação Universidade Federal do Paraná, Instituto de Estudos em Gestão Empresarial, graduada em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Belinda, então, a palavra é sua e muito obrigada por aceitar o convite e pode começar. Eu que agradeço o convite do Grupo Modos, do professor Luiz Freire, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e o que eu vou trazer hoje aqui para todos, o meu boa noite, para todos que estão aqui nos assistindo. O que eu trago hoje é uma parte dessa pesquisa, de doutoramento, e a ideia é compartilhar a importância da pintura parietal dentro do contexto da arte decorativa da Igreja do Colégio da Bahia e também no universo da Companhia de Jesus, e o quanto isso contribui também para uma outra interpretação das artes decorativas nos primórdios, do período colonial. Então, eu vou apresentar. Voltou. Vou ter que voltar aqui, só um minutinho. Desculpa, ela desposicionou. Pronto. Então, a pesquisa é justamente essa, a pintura parietal e seus contributos para a interpretação da ornamentação dos primórdios da Quarta Igreja no Colégio da Quarta Igreja do Colégio da Bahia. E foi o professor Luiz Freire o meu orientador, tanto no mestrado, que eu fiz essa igreja, como no doutorado. Os senhores conseguem ver bem a imagem? Sim, Conseguem? está Está ótimo. dando para visualizar? Ótimo. Tá ótimo. Então, a pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, ocorre nessa igreja, que hoje é a Catedral Primaz do Brasil, mas ela é a quarta igreja da Companhia de Jesus, a terceira em pedra e cal, e ela teve a sua pedra fundamental lançada em 1657. Desde o lançamento e toda a ornamentação, ela é uma atividade contínua até a expulsão dos jesuítas em 1760. Mas antes de
falar propriamente dessa pintura, eu vou trazer 2 exemplos de remanescente da pintura parietal em algumas igrejas, que os senhores até devem conhecer, mas não custa abordar, né, porque isso faz parte dessa decoração nos primórdios do período colonial. Então nós vamos ter a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ali no Santuário Anchieta, no Espírito Santo, e após a realização de uma restauração pelo IPHAN, ao retirarem o retábulo, havia, né, essa pintura parietal, inclusive a mesa do altar em pedra, a mesa primitiva, ainda existia atrás do retábulo e foi evidenciada após a restauração. E aqui nós podemos ver esses motivos que a ideia, inclusive dos restauradores ali, é que isso simulasse uma pintura fingida de azulejos. Nós podemos ver, inclusive, o entrelaço, que é um motivo clássico que foi muito utilizado, né, em todo o universo brasileiro, tanto na pintura como na talha. Então, esse é um exemplo do que foi reintegrado e ficou à mostra no local. Um outro exemplo, que também talvez seja conhecido, é aqui na igreja de São Miguel Arcanjo, em São Miguel Paulista, né, em São Paulo. Também durante a restauração, aqui eu estou na frente da igreja em 2019, com essa maquete, foi até recente isso. Se vocês olharem no círculo amarelo, aqui nós temos um retábulo, né, colateral, que durante a restauração foi possível verificar uma pintura, a existência de uma pintura parietal subjacente, como se fosse um retábulo, né. Então, esses tons terrosos que prevalecem, né, conforme, esses pigmentos, e vejam como isso é interessante, todo esse processo da restauração, embora o retábulo tenha retornado para o seu local de origem, mas isso foi todo preservado, reintegrado, e o processo está todo exposto, né. Inclusive o texto de apresentação e o texto histórico foi escrito pelo Percival Tirapelli, inclusive é o mesmo folder para quem chega lá. Então são 2 exemplos, que demonstram que, em algumas igrejas jesuítas, a pintura parietal, ela prevaleceu antes do douramento da talha, antes de elementos mais sofisticados, né, nos primórdios desses templos. Mas na igreja do Colégio da Bahia, que é a atual Catedral Basílica, a restauração ocorrida entre 2015 e 2018 possibilitou um estudo mais aprofundado desses elementos históricos e artísticos. Quando a igreja entrou em restauração, eu já tinha estava em processo de defesa do mestrado, e eu consegui participar como pesquisadora independente, né, frequentando o sítio de restauração e podendo observar esses elementos com maior proximidade e consequente profundidade. Seria uma oportunidade única, né, de ver esses elementos artísticos de forma mais próxima e proceder a essa análise. Então, essa igreja, ela, na verdade, ela é conhecida por essas camadas estilísticas, ou seja, nós temos elementos maneiristas, até, né, elementos neoclássicos, às vezes no mesmo ambiente, na mesma capela. Então, são camadas estilísticas e históricas que vão eh, eh, convivendo, cada uma com a sua a época, com a sua interpretação, né, no caso dos seus gestores do templo. Aqui eu vou trazer basicamente
como isso ocorre nessas 5 capelas, que são as capelas da cabeceira da igreja, né? Capela mor, colaterais, transeptos, e como isso ocorre vindo para a nave. Então, nós vamos ter a capela mor, a capela de Nossa Senhora das Dores, que é a antiga Santo Cristo, né, na época dos jesuítas, a que hoje é do Santíssimo Sacramento, antiga Nossa Senhora da Paz, Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier no transepto. Primeiramente, a Capela Mor, que tem uma configuração inicial jesuíta, bem próxima do que vemos hoje, mas isso sofreu algumas alterações. A tese basicamente trata dessas alterações e dessa a Capela Mor, ela foi patrocinada por Francisco Gil de Araújo e ela é composta talha, pinturas, é um elemento que ele vai se compondo no século XVII, né? O que nós vemos hoje é um pouco diferente da concepção dessa capela inicialmente no período jesuítico. Mas atrás da escada que leva a esse sacrário, é possível ainda ver hoje o remanescente dessa pintura parietal. Ela é totalmente desprovida de qualquer outro elemento, apenas só essas faixas coloridas, né, com 85 centímetros de altura, e ela se encontra realmente atrás do retábulo. Então, nós temos tons terrosos que ainda prevalecem, o vermelho, o ocre, e ela está bem atrás do retábulo, com larguras assim diferentes, entre 80 centímetros, 1,30 m. O que isso, inicialmente, nos transmite a informação de que antes dessa talha, das pinturas religiosas estarem prontas, havia toda uma decoração nessa capela, mesmo que bem singela, né, decorando esse templo que ainda estava em funcionamento. E nós vamos ver agora 2 momentos da pintura parietal nessa capela. Durante as obras de restauração, janelas de prospecção que foram feitas revelaram uma pintura subjacente, né, sobre outra decorativa no tom de pedra, e que elementos decorativos também nesses tons terrosos com douramento foram revelados. Ou seja, nós temos 2 momentos dessa pintura parietal decorativa nos primórdios da igreja jesuítica. Uma bem no início da capela, e a que está embaixo em total consonância com esses motivos que nós vamos encontrar depois, né? Então, já fazendo parte desse conjunto decorativo. O que eu vou mostrar agora seria na capela colateral, que a decoração das 2 é igual, que está subjacente à talha, embora sejam 2 capelas muito alteradas após o período jesuítico, é que na parte superior desse nicho, entrando por essa abertura onde tem a seta, nós vamos ver tudo escuro, mas passando com a câmera e disparando o flash, o que que nós vamos ver no teto? Um remanescente de pintura decorativa, um contingente muito grande de grotescos, híbridos fitoantropomorfos, alguns deles muito bem conservados, mas nós podemos ver também as ferronneries, né, e que havia todo um contingente muito interessante. Não é uma pintura, não é um afresco, é uma pintura à têmpera, sob reboco, com douramento. Então, o que nós conseguimos ver na lateral, porque o teto ele não foi totalmente removido. Então, tentei ver como era esse risco a partir do que nós tínhamos, que era o que estava atrás do retábulo.
né? Só aquela faixa. E aqui, a remoção da talha na lateral nos mostra 2 períodos da ornamentação jesuítica. A primeira, que é essa pintura com esses grutescos, né, o grutesco, e depois um outro período da ornamentação jesuítica, que é a ornamentação com a talha. Na capela de Nossa Senhora da Paz, que hoje é do Santíssimo Sacramento, nós conseguimos ver a mesma decoração. A diferença é que essa capela ela sofreu uma modificação muito grande na talha, né, com alguns elementos, mas é a que mais preserva esse contingente subjacente à talha. Quer dizer, o que hoje nós conseguimos ver claramente, né, atrás das pinturas religiosas e dessas molduras entalhadas, toda essa decoração em brutescos. E aqui, observem que a retirada das pinturas para a restauração revelou esse contingente, isso está em 3 andares de andaimes. E ao centro dessa pintura, na parede, nós vamos ter esse jarrão de flores, muito comum na época, né, no meio dessa cartela, essa albarrada, e aqui a reconstrução desse desenho. Né? Por incrível que pareça, demorou muito para identificar como ele era exatamente, né? E como essa identificação nos auxiliou na interpretação de como se deu a ornamentação da igreja no período jesuítico, em especial essa capela. Então, aqui nós vamos ter, né, esse desenho, que é a reconstituição do risco que nós temos na parede, e aqui embaixo o silhar de azulejos. Hoje, como é que essa parede está atrás das pinturas? Ela está assim, com a remoção do silhar de azulejos, ainda um remanescente de brutescos, e aqui a recomposição de como ela era nesse período do século XVII, né, com essa ornamentação. Então, hoje, observando, analisando, interpretando esse programa, nós podemos dizer que a pintura religiosa, que são 8 pinturas nessa capela, ela substitui, né, ela foi acondicionada na frente da pintura parietal, e a remoção desses azulejos, ela se dá justamente para a colocação da talha. E o que sobrou é o remanescente de azulejos, né, do tipo tapete, padrão maçaroca, típico do século XVII. Na mesma capela de Nossa Senhora da Paz, nós vamos ver o quê? A pintura parietal no teto e a atualização e a melhoria dessa capela ainda no período jesuítico, com a colocação da talha, que nós vamos ter 2 fênix ao lado, né, nos 2 lados do teto. E aqui embaixo, né, só para você ter ideia, esse grotesco, nós temos 2, e o elemento indígena, 4, e esse híbrido de lírio, né, é um híbrido fitoantropomórfico, esses elementos que sofrem metamorfose. Então, isso é muito impactante, nos auxilia a compreender como se deu essa melhoria e a ornamentação, as etapas da ornamentação dentro da igreja. E é muito interessante, porque o indígena ele aparece entre ferroneris, entre várias folhas acânticas, entre arabescos, e com o douramento. E faz esse diálogo com a talha jesuítica, tanto da Capela Mor como das capelas do transepto, que apresentam o indígena, às vezes, até de forma alegórica, né? E aqui
eu consegui fazer esse desenho, demorou muito tempo, ele é feito à mão, né, de como se deu esse risco. Ele é bem complexo, é aqui o risco do teto, e ele está presente nas 4 capelas, ou seja, as 2 colaterais e as capelas do transepto. Nossa Senhora da Paz, Santo Cristo, Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. O forro da capela mor, ele já é em caixotão artesoado, né, em madeira, mas segue esse padrão e esse diálogo, quer dizer, havia esse diálogo entre essas capelas. Uma outra coisa interessante são as laterais em pedra, também que recebem a folha de acanto e que posteriormente são substituídas por folhas de acanto entalhadas, douradas, não essa que está aqui, que é branco e dourada, já uma alteração estilística, né, que sofreu a capela. Nós vamos ver que um dos ganhos que nós temos também é para compreender como se deu a transposição do risco, como se deu a transposição desses desenhos. Então, nos tetos, nós vamos ter esse pontilhado, o estresido, que é feito com a bucha de carvão, e nas paredes, o desenho é ampliado pelo método do quadriculado, né? Aqui nós podemos ver também alguns ensaios do desenho a carvão que ficaram registrados meio a essa pintura na capela de Nossa Senhora da Paz. O que é muito interessante e que a pintura parietal também nos ajuda a interpretar outras questões, né, até a nível dos retábulos que nós temos no transepto, que de Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, e que recebem esse retábulo barroco joanino, com o rococó, e segundo os textos dos pesquisadores, possivelmente foi feito por volta de 1750. E, na verdade, isso sempre foi uma grande incógnita, porque não se tem um registro específico no nas cartas jesuítas, nem nos catálogos, de que havia uma outra capela anterior. Talvez porque não houvesse necessidade, era tão óbvio, né, como é que não se vai ter no templo jesuítico uma capela dos seus fundadores, tanto Santo Inácio de Loyola como São Francisco Xavier. E, de fato, existia esse modelo de retábulo, ele já é uma atualização da talha, uma melhoria dentro da ornamentação que existia. E a grande surpresa foi aqui, abrindo essa porta no retábulo, meio a essas rocalhas, nós vamos ver aqui já o sinal de que a capela de São Francisco Xavier ela é toda decorada, do piso ao cume do arco. Ela é totalmente decorada. E a cantaria com douramento. Então, é impressionante isso, e essa capela ela fazia também esses motivos decorativos faziam toda uma conexão, um diálogo com outros elementos decorativos encontrados na igreja. Então, nós temos hoje, atrás desse retábulo, a remoção, só temos o sinal aqui desse silhar de azulejos, a remoção, e que tudo leva a crer que aqui havia essa parede com azulejos do tipo tapete, padrão maçaroca, né? Porque é o azulejo que se encontra em todas as capelas e também na sacristia. Então, a reconstituição que fizemos e também a reconstituição de como isso era no período jesuítico, mas que após a expulsão, como ficou esse elemento com muitas intempéries, né? A igreja sofreu muito
perda de vidros, infiltrações, problemas de telhado. Então, isso nos foi possível reconstituir a ornamentação e, à medida em que ela foi se perdendo, os azulejos foram retirados, substituídos por outros, a pintura em moldes, né, ou em stencil acabou prevalecendo na parte superior do arco, né, e a pintura azul substituiu os elementos faltantes desse conjunto. Na Capela de Santo Inácio de Loyola, nós também temos remanescentes de pintura parietal atrás do retábulo. Observem aqui as manchas de hidrólise, né? O quanto essas madeiras sofreram infiltração. Desculpe. Mas essa capela é uma capela que faz parede externa, né? Uma parede que também sofreu infiltrações. Então, nós não temos aqui muitos elementos, embora seja possível verificar que esse conjunto, esse padrão da pintura parietal, ela vai até também o cume do arco lá na parte superior. E que nós vamos ver também a remoção de azulejos para a confecção desse retábulo. Então, é muito impactante essa decoração até então, não contemplada, né, antes, porque não se tinha esse tipo de acesso com a proximidade do objeto. E o que nós vemos aqui é a mesma coisa, a remoção de azulejos para a colocação do novo retábulo ainda no período jesuítico. E aqui 2 momentos, né, abaixo do piso do andaime, ainda a decoração jesuítica e a marca da remoção desse azulejo. Na parte superior, outra ornamentação e a colocação dos azulejos embaralhados. Os motivos que nós encontramos na Capela de Santo Inácio de Loyola são mais singelos quando comparados aos encontrados na Capela de São Francisco Xavier, e muito semelhantes ao que existe aqui na cantaria do Arco Cruzeiro, onde está o Cristo Salvador. Então, nós podemos imaginar que sejam de períodos semelhantes, né, a esse motivo mais simples que o encontrado na Capela de São Francisco Xavier. Então, vejam, uma outra novidade que também foi impactante para nós e mexeu muito com esses resultados obtidos a partir da ornamentação dos jesuítas. Serafim Leite, que para nós é extremamente importante, pelo que ele pesquisou nos catálogos da companhia, ele informa que, em 1722, nesse catálogo, informava que começou a se se forrar o teto da capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição, e que no ano seguinte a capela foi dourada e recebeu a imagem. Para nós, pesquisadores, essa capela ela passa a existir a partir dessa data, né, no século XVIII, a partir desse evento da colocação da talha. Mas na restauração, o que nós conseguimos observar? Que havia uma capela anterior, uma capela primitiva. Então, nós temos aqui a mesa, né, de tijolos e as laterais em pedra, justamente como as que existem na capela de Nossa Senhora da Paz. Então, isso era não apenas uma novidade, e sim era uma melhoria de uma capela que já existia. Então, ela começa com essa ornamentação em pedra, né, a folha de acanto, que posteriormente também é substituída pela folha de acanto entalhada, né? Então, uma capela ela não surge a partir da elaboração da talha, ela é anterior e essa talha, a análise dessa talha, ela nos auxilia, lógico, a ter até um evento de datação, mas havia uma ornamentação anterior, e isso até hoje
a famosa carta do padre Alexandre de Gusmão, ele informa que em 1694 estavam 7 capelas concluídas, douradas e ornadas. Até então, quais seriam essas capelas? Porque o ornato de uma acabou-se agora. Então, muitos pesquisadores ainda se empenham nisso. Essas pesquisas, com todo respeito aos pesquisadores que efetuam seus estudos com base na, na, nas evidências da talha e tudo, a professora Sônia Gomes Pereira, até tive o prazer de vê-la na palestra da abertura, do Tadeu Chiarelli, ela tinha essa teoria que, dentre essas capelas todas, as da cabeceira da igreja estavam concluídas, e que nós teríamos o avanço pela nave, que possivelmente São Francisco de Borja, pela análise da talha, fosse a quinta, São Pedro, Santo André, a sexta, e São José seria a oitava. Sempre pensei isso, mas na restauração a gente teve essa confirmação. De que forma? As mesas primitivas são iguais, existe a análise da talha, mas também a pintura da cimalha. Né? Então, nós vamos ver a sexta capela, São Francisco de Borja, com motivos que vão crescendo, né, da mesma forma como a talha e a ornamentação. Né? Então, a pintura parietal, que estava subjacente a uma pintura decorativa nas cimalhas e que foi removida, né, esse marmorizado, esse scioli, revelou, de fato, e isso ficou à mostra, uma ornamentação muito mais ampla com essas pinturas. Então, hoje, o que nós podemos ver que a pintura decorativa, ela prevaleceu na ornamentação, né, dos primórdios da quarta igreja, e os retábulos mais simples, mais singelos, e que essa talha vai, com o tempo, substituindo essa outra pintura. Na verdade, isso permitiu com que nós fizéssemos esses desenhos, esse inventário desses motivos decorativos que encontramos, e a classificação do que é jesuítico e pós-jesuítico, né? Aqui mais alguns deles, foram vários, centenas, né? E que é importante hoje que a gente também contemple com estudos não apenas a pintura religiosa, que foi tido como o irmão Domingos Rodrigues, o pioneiro. A atividade artística, inclusive da pintura decorativa, nos primórdios da quarta igreja, ela era muito grande. Obra impossível apenas para um pintor, né? Tanto a pintura religiosa como essa pintura decorativa, que tem, né, a sua relevância, né, dentro desse conjunto, e muda, né, a nosso ver, toda essa concepção do templo jesuítico, porque também influencia e colabora para a interpretação da ornamentação, da evolução da ornamentação no país. Senhores, muito obrigada. Desculpe esses contratempos, né, os quais não tivemos condição de impedir, né? Mas muito Bom, obrigada. nós agradecemos, Belinda, sua exposição. Luiz, Luiz, microfone. Você acabou fechando o microfone. Novamente, eu tinha aberto. Agora foi. Pronto. Muito obrigado, Belinda, pela exposição. Vamos, então, aguardar a última apresentação para abrirmos o debate, e vamos convidar, então, a professora, a doutora Marcele Linhares, que é professora de História da Arte no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucol, da Fonseca, Cefet, Rio de Janeiro,
atuando no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação. Possui graduação em composição de interior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002, mestrado em artes visuais pela UFRJ, EBA, PPGAV, 2005, e doutorado em artes visuais pela mesma universidade, pelo mesmo programa, na linha de pesquisa História e Crítica da Arte. É membro do Comitê Brasileiro de História da Arte, integrante do Grupo de Pesquisa Entre Séculos, EBA-UFRJ. Atualmente, é coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu em Patrimônio Cultural. Seu domínio de investigação é em História e Teoria da Arte, Patrimônio Cultural, Museus e Espaços Culturais, Arte Decorativa, Ensino Artístico, Design e História do Mobiliário. Então, está apresentada Marcele, e eu gostaria, então, que ela começasse a fazer a sua apresentação. Obrigada, Luiz. Bom, saudade de todos. Queria agradecer aos professores do Grupo Modus, né? Em especial a Marise, que me fez esse convite para estar aqui e apresentar um pouco dos desdobramentos da minha pesquisa, principalmente da minha pesquisa de doutorado, que foi orientada pela professora Marise também. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela, então. Vou começar do começo. Vocês conseguem ver a tela em modo cheio? Sim. Sim, vendo. Beleza. Bom, então, essa apresentação, ela é uma apresentação sobre alguns pontos, na verdade, que eu estou levantando nesse momento para continuar, para dar continuidade a um tema de pesquisa que eu comecei no mestrado e fui desdobrando no doutorado, que é arte decorativa, né? Então, essas perspectivas da arte decorativa, além dos muros da Escola de Belas Artes, é perceber como que, a partir dessa pesquisa de tese, né, que foi uma pesquisa bastante importante para mim, porque ela, deixa eu cronometrar aqui para não perder, ela levantou, né, e abriu muitos caminhos, né, nessa área da arte decorativa, e ela não se encerra, esse trabalho não se encerra. Bom, na verdade, meu contato no campo da arte decorativa, ele vem da graduação, né, e no mestrado, onde eu trabalhei com mobiliário neocolonial, entre o período de 1920 e 1940, que foi o período também que coincidiu com esse recorte da pesquisa sobre o ensino de arte decorativa na Escola Nacional de Belas Artes. Bom, e aí, dentro desse grande período, né, a gente foi percebendo que tinham alguns elementos fundamentais, principalmente as questões ligadas à tradição e modernidade, alguns conceitos que, tanto em relação ao mobiliário neocolonial e ao movimento neocolonial, a gente também foi percebendo, né, eu fui percebendo dentro do campo do ensino artístico, da produção artística, né, das exposições nos salões da escola. Bom, então, a partir de toda essa pesquisa sobre o ensino acadêmico, as referências estrangeiras, os protagonismos, né, quem foram os principais personagens dentro da escola e fora da escola que contribuíram para o ensino de arte decorativa se desenvolver e crescer dentro da Escola de Belas Artes, e essa relação aí que eu tenho observado já nas mesas anteriores, né, que a gente, pelo menos hoje, já falaram um pouco disso, e também o trabalho da Belinda também sinaliza um pouco dessa questão das belas artes versus artes decorativas, né? Que é algo que vai estar presente dentro desse contexto do ensino da arte decorativa na EMBA, mas que vai estar presente também fora, né? Dentro de outras instituições. E perceber esses desdobramentos do ensino da arte decorativa, né? Porque quando o curso de arte decorativa ele é criado na Escola de Belas Artes, em 1948, ele é criado com 9 especializações, né? Então, como se a gente pudesse perceber o desdobramento da arte decorativa em vários braços dentro da própria escola. Bom, estou falando aqui arte decorativa, belas artes e tudo, mas, Marcelo, o que são as artes decorativas, né?
importante assim, contextualizar e a gente pensar como que a arte decorativa, o que era entendido por arte decorativa nesse recorte, né, da primeira metade do século XX, que talvez seja diferente de outros momentos e outros períodos. No contexto da Escola Nacional de Belas Artes e desse recorte que eu trabalhei, o que a gente observou foi que o que não era belas artes, pintura, escultura e arquitetura, era arte decorativa, ou seja, a arte decorativa era todo o resto, né? Todo o contexto de outras manifestações artísticas, sejam elas do campo do artesanato, sejam elas do campo das artes consideradas artes aplicadas, artes menores, em várias outras denominações que são usadas, elas entram nessa família, digamos assim, das artes decorativas, né? Então, isso também foi um dado muito importante para a gente poder observar como que essa arte decorativa ela era entendida e o que se pretendia também dentro desse ensino da escola. Bom, mas além dessa pesquisa, além desse trabalho do doutorado, que de alguma forma, né, conversa com o trabalho do mestrado, porque mobiliário também faz parte dessa grande família da arte decorativa, né? Eu trabalho desde 2008 no Cefet, né, no Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Covas da Fonseca, no Rio de Janeiro, e trabalho no curso de turismo. Eu sou professora de História da Arte, de Cultura Brasileira, Patrimônio Brasileiro, dentro do curso de turismo, mas recentemente também no curso de Relações Internacionais. Dentro dessa esfera do turismo, relações internacionais, perspectivas de cultura e patrimônio, a história da arte ela acaba se expandindo, né? E a gente tem que trabalhar também com outras frentes, com outras referências, né? Importante também lembrar que o Cefet, dentro dessa história aí do campo da arte decorativa e do ensino artístico no Rio de Janeiro, ele também tem uma história interessante, né? Porque quando a gente trabalha lá a Escola Nacional de Belas Artes, na primeira metade do século XX, é quase que impossível a gente não tratar de outras escolas que de alguma maneira estão relacionadas ao ensino artístico, né? Como o Liceu de Artes e Ofícios, outras escolas também ligadas a ensino de ofícios, aprendizados técnicos. E em 1917 foi criada a Escola Venceslau, a Escola de Artes e Ofícios Venceslau Braz, em 1917, que vai mais tarde ser chamada de Escola Técnica Nacional, na década de 40, que é quando ela meio que toma a cara da Escola das Engenharias, né? Da mecânica, da eletrônica, da mecatrônica, muito ligado às questões das indústrias, né? Industrial, e mais tarde vai virar o Cefet. Então, a história do Cefet, digamos assim, ela também tem a sua origem numa escola de artes e ofícios, onde tinha aula de chapelaria, onde tinha aula de corte e costura, onde a gente tinha um grupo de alunos, homens e mulheres, que trabalhavam nas oficinas de madeira. Então, de certa maneira, também foi importante para mim resgatar um pouco dessa própria história da instituição em que eu estava trabalhando, né, que eu já estava trabalhando. Juntando tudo isso, né, e toda a necessidade que a gente foi vendo, que eu fui percebendo também, de continuar desenvolvendo, então, todas essas possibilidades, essas perspectivas, essas frentes, né, que a tese trouxe para mim, e trouxe muito, né, porque é uma tese de 400 páginas, eu percebi que a gente poderia trabalhar isso aí, convergendo, trabalhando, né, dialogando com turismo, com relações internacionais, história da arte, cultura e patrimônio, dentro de uma pós-graduação para a gente poder intensificar as pesquisas, né? E a partir do ano de 2020, esse ano tão desafiador para todo mundo, a gente conseguiu emplacar, né, a pós-graduação, uma lato sensu, um curso, né, relativamente pequeno em patrimônio cultural, e estamos agora com a primeira turma em andamento. Então, essa apresentação aqui, de certa maneira, é um pouco dessas reflexões que eu fui fazendo a partir dessas bases de pesquisa, né, dessas 3 bases de pesquisa, e das linhas em que elas, de certa maneira, se conectam, para trabalhar a questão da história da arte, das artes em geral, mas principalmente também da arte decorativa, dentro dessa esfera aí de história da arte e patrimônio cultural. Bom, e aí, para poder falar um pouco dessa própria estrutura, né, de patrimônio, a gente tem que também
situar de novo ali tempo e espaço para a gente perceber, a partir desse recorte histórico, né, dessa primeira metade do século XX, o que a gente tem de relevante, de importante acerca do patrimônio cultural no Brasil. E, é claro, não temos que falar da criação do IPHAN, ou seja, da institucionalização, de um serviço, de um instituto, mais tarde, né, que vai ser criado com o objetivo de preservar, de identificar e de preservar os bens, né, os bens culturais do Brasil. E é claro que ele, obviamente, ele está impregnado por todas essas reflexões da época, esses pensamentos, tanto no campo político quanto no campo artístico, sociológico, enfim, sobre a cultura brasileira ou as culturas brasileiras, sobre essa polarização entre moderno e tradicional. E dentro desse contexto, com muitos colaboradores, principalmente colaboradores ligados aos movimentos modernistas, né, do Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem a estruturação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937. E através dos livros de tombo, né, dos livros que vão catalogar esses bens, inicialmente de natureza material ou bens de pedra e cal, né, como falam, a gente vai observar esse início desse movimento de catalogação, identificação, né, e de propostas de preservação desses bens. Bom, e aí, para nenhuma surpresa nossa, né, obviamente, os primeiros bens a serem tombados são as igrejas coloniais e os fortes e fortalezas, né? Então, dois elementos, né, extremamente significativos, marcantes do período colonial brasileiro, que a gente acompanhar aqui, que a gente vê dentro desse contexto aí da história da arte, da valorização do Brasil colonial, dessa construção, né, que o próprio movimento neocolonial vai fazer, né, de junção das questões luso-brasileiras. E também, para não nossa surpresa, em 1938, a primeira cidade que vai ser preservada como um todo, como um conjunto da cidade, é a cidade de Ouro Preto, né? E aí a gente destaca principalmente a atuação, a figura, né? a identificação do artista Aleijadinho, né? e dessa personificação, digamos assim, do conceito de cultura, patrimônio, num artista mestiço, filho de português com uma brasileira, um artista negro, né? E com todo o significado que o barroco brasileiro vai ter, inclusive um capítulo, né, especial do barroco brasileiro na historiografia da arte ocidental. E, dentro da minha tese, a gente tem esse recorte de jornal em que os alunos da Escola Nacional de Belas Artes vão lá visitar Ouro Preto em 1943. Né? Então, para a gente poder perceber como que essas relações entre ensino artístico, patrimônio, eles estão ligados e eles convergem, conversam em vários níveis. Eu aqui não vou aprofundar muito desses pontos, mas são essas as perspectivas que a gente vai abrindo para pensar arte e patrimônio dentro desse contexto nacional. E também trouxe aqui em cima a revista do patrimônio, né, que é interessante também para a gente ver que tem, de novo, aqui um desenho, né, uma gravura de uma igreja do Brasil colonial. Então, para a gente ver aí, de novo, reforçando essa intenção, essa proposta dos primeiros anos, né, dos primeiros muitos anos, do IPHAN nas suas ações de tombamento. Bom, e aí é interessante também a gente perceber mais outros dois recortes temporais, que, embora não estejam nessa fase aí que eu trabalho da primeira metade do século XX, vão ser fundamentais para a gente continuar pensando as questões artísticas para além da escola, né? Para além dos muros da escola. Então, pensar, principalmente no período pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem a configuração e a definição do conceito de patrimônio da humanidade, né, ou seja, se eu tenho um patrimônio que todo mundo vai reconhecê-lo como parte dele ou como proprietário dele, a gente não vai destruir nos momentos de guerra. Então, aquilo vai ser preservado, aquilo vai gerar um processo identitário,
né? Então, isso é algo também muito interessante da gente pensar, principalmente no Brasil, né, que tem regiões tão distantes, né, um país muito continental, e a gente muitas vezes não tem uma identificação regional, né? Aquilo parece que é uma cultura ou uma manifestação cultural que nem faz muita parte da nossa vida, mas é algo que acaba sendo muito, muito trabalhado, né, profundamente dentro desses conceitos de patrimônio da humanidade. E aí, então, a Unesco, que passa a ser esse gerenciadora, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que passa a ser esse gerenciador desses patrimônios. Também, para não nossa surpresa, qual é a primeira cidade brasileira que vai ser considerada patrimônio mundial? Está lá, Ouro Preto, de novo, 1980. Né? Então, é importante a gente perceber como que essa narrativa e essa construção aí de tradição, modernidade, que eu vi lá na minha pesquisa de neocolonial, mas que a gente vê também em outras propostas de pensamentos da modernidade, do início da primeira metade do século XX, como que ela vai se desdobrando, e ela até meio 1980, ela ainda tem forte influência sobre essa construção identitária da cultura brasileira, do patrimônio brasileiro, né? Só estou trazendo esses dados para a gente depois ir desenvolvendo. E também depois, a partir dos anos 2000, né, o conceito de patrimônio material. E aí é quando a gente vai realmente para muito além dos muros da escola, para um tipo de arte que vai ser feito em locais que não são locais institucionalizados, que não são locais previstos, né, para produção artística, para produção cultural, mas que são locais de efetiva produção cultural. Então, e no caso do patrimônio material, ele é registrado, então, em outros livros diferentes, que é o livro dos saberes, das celebrações, formas de expressão e lugares. E aí, sim, a gente percebe uma pluralidade, né? Um trabalho com dinâmicas mesmo, de diferentes manifestações culturais, grupos culturais, diversidade cultural, né? E tudo que vai conversar já com uma proposta artística da arte pós-moderna, contemporânea. Né? Bom, e aí eu trouxe para a gente poder pensar, dentro dessa reflexão lá que eu falei sobre as artes decorativas, belas artes, artes aplicadas, artes decorativas, como é que isso fica, né, dentro dessa conceituação de patrimônio, dentro dessa organização do patrimônio no Brasil, né? E aí eu trago esse recorte que é do próprio site do IPHAN, né, onde eles apresentam os livros do tombo do patrimônio material, onde a gente tem o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, o livro do tombo histórico, o livro do tombo das belas artes e o livro do tombo das artes aplicadas. Aqui, de novo, a gente vê essa separação, essa necessidade dessa divisão conceitual, né? E de onde ela vem? Ela vem dos próprios cânones da historiografia da arte, da base da história da arte, do ensino de arte da época. Bom, e aí aqui a gente percebe que no livro do tombo arqueológico, etnográfico, né, principalmente paisagístico, eles relacionam com uma imagem de um desenho, um grafismo indígena, né? E aí aqui eu trouxe um vaso de arte marajoara que é resgatado dentro do pensamento neocolonial, porque num primeiro momento, no movimento neocolonial, eles não cogitam a possibilidade de voltar-se às raízes indígenas brasileiras para daí tirar um repertório decorativo, um repertório ornamental, um repertório específico para se trabalhar o neocolonial no Brasil. E isso o José Mariano Filho e o Ricardo Severo, eles colocam isso em texto, o José Mariano certamente coloca isso em texto, justificando que a arte indígena não teria condições material suficiente para ter referência, né? Imagina, com tantos grupos indígenas no território brasileiro. Mas a gente percebe nos movimentos neocoloniais da América Latina, né, do recorte da América Latina, a gente percebe que as tradições, os grupos indígenas nativos, eles têm muita força nesses movimentos e estão muito presentes nessa arquitetura, mobiliário, decoração neocolonial nesses outros países. E aqui no Brasil, o que a gente percebe é quase que um acessório marajoara que é aplicado, que é trazido como um elemento decorativo, essencialmente, para
para a arquitetura e para os interiores neocoloniais. E aí tem essa eleição, né, da arte marajoara, ou seja, dos índios específicos da ilha de Marajó, que acaba ficando como um elemento de referência desse movimento. Bom, e aí o segundo item, a gente tem um desenho do edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, que na época é um prédio icônico, né, um símbolo do modernismo na arquitetura brasileira, né, e não só isso, ele cedia o Ministério da Educação e Saúde na época, que é o ministério que vai, de onde o IPHAN vai estar locado dentro dele, né? E aí, mais tarde, o IPHAN vai passar para o Ministério da Cultura, e hoje, por essas questões, né, governamentais e políticas, o IPHAN, nem o Ministério da Cultura existe mais, nem como ministério, é uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, e o IPHAN também é uma secretaria de uma autarquia dentro do Ministério do Turismo. E aí é interessante a gente pensar, como aqui eu também estou no campo do turismo, né, pensando história da arte e patrimônio com essa relação, com essa articulação, a gente vê que o turismo está sempre, na maioria das vezes, ligado, né, como elemento político, como estrutura de ministério, sempre ligado às questões econômicas, financeiras, geração de renda, geração de emprego, e como se trabalhar cultura e patrimônio dentro desse ministério que tem como base, tem como tradição aqui no Brasil, pensar primordialmente a questão financeira, a questão do dinheiro, a questão de geração da economia. Né? Então, fica aí também mais uma perspectiva dessa de pensamento e trabalho. Bom, pegando o livro aqui do Tombo das Belas Artes, a gente tem o desenho da Negra, da Tarsila do Amaral, né? Então, na parte de cima, a gente tem ali um apontamento sobre a cultura indígena. No terceiro item, a gente tem uma sinalização da cultura afro-brasileira, embora seja numa pintura de uma artista não negra, né? E do movimento modernista, mas a gente tem aqui uma sinalização importante das questões afro-brasileiras, afrodescendentes, e aqui é interessante que ele próprio se denomina como livro do Tombo de Belas Artes. O termo Belas Artes entrou na ordem do dia como sinônimo de arte acadêmica, separando arte e artesanato, artistas e mestres de ofício. Quer dizer, o próprio texto que se explica no site do IPHAN, até os dias atuais, ele é um texto que vai lá e reforça ainda essa relação e essa ligação lá com os cânones acadêmicos, com os cânones da base do ensino acadêmico das belas artes, mesmo a Escola de Belas Artes tendo passado por tantas modificações nessa primeira metade do século XX. Bom, e o terceiro, o livro do Tombo das Artes Aplicadas, ele não traz desenho de uma arte aplicada, ele traz um desenho da arquitetura, né? Só que aí, para fazer o casamento, né, e combinar com a arquitetura moderna, a gente tem um desenho de arquitetura colonial, né? E aí é um desenho de uma igreja, eu até trouxe aqui a igreja de São Lourenço dos Índios, uma igreja jesuítica, puxando a sardinha para o meu lado, que é uma igreja de Niterói. E é curioso que aí, então, o livro de Tombo das Artes Aplicadas, ele faz um esforço muito grande em se afastar, se diferenciar desse do Tombo das Belas Artes. No entanto, nesse do Tombo Histórico, a gente tem aqui móveis, imagens, mobiliários, quadros e estilogravuras, entre outras peças. Então, mais uma vez, a questão das artes decorativas fica fragmentada, fica dividida, fica, né, pertencente de questões históricas ou de questões de arte aplicada, né? E não numa junção daquilo que poderia ser simplesmente arte, né? Bom, então, pensando essa questão, arte e patrimônio, né, e a cultura brasileira, a gente vai ver, então, nesses movimentos que vão ter relação de uma construção identitária, como neocolonial, né, e a gente vai perceber, num primeiro momento, o desprezo inicial pelas raízes indígenas, como eu falei, na sequência, a valorização e a conciliação com as referências luso-brasileiras, e numa esfera aí macro da América Latina, a gente vê que outros países fazem essa interlocução, né, com as raízes indígenas, com mais eficiência, com mais atenção, talvez, aqui do que no Brasil,
E quando a temática indígena, ela de fato aparece no movimento neocolonial, ela está focada ali na questão marajoara, dentro de uma seara decorativa. Tá? E no ensino da Escola de Belas Artes, né, de arte decorativa, a gente vai ver todo o processo que vai estar sendo feito no ensino das artes decorativas desde o final do século XIX, que é o processo de estilização, né, que vai ser adaptado aos motivos nacionais, à flora e à fauna nacional, e também à tradição indígena. Então, trabalhos como esse aqui, em que a gente tem aqui um besouro, a gente vai ter também esses motivos sendo trabalhados, né, de forma, nesse processo de estilização, a partir de referências indígenas também, e trabalhos plásticos mesmo, vasos, objetos, pratos, que copiam, de certa maneira, imitam, criam a partir de referências das obras mesmo, dos objetos indígenas originais. Né? E aí, nesse sentido, é muito importante a gente destacar as especializações, né? Porque o curso de arte decorativa na Escola Nacional de Belas Artes, ela foi uma disciplina nos anos 30 até os anos 30 e anos 40, né? Em 1948, em 45, quando a arquitetura sai da Escola de Belas Artes, a gente tem a quebra da tríade, né? Pintura, escultura e arquitetura, a gente tem a quebra dessa tríade. A arquitetura sai da Escola Nacional de Belas Artes para dar origem à Faculdade Nacional de Arquitetura e depois à FAU, e a Escola Nacional ela vai ter que se reinventar, e ela se reinventa com uma gama maior de cursos. Ela abre, além de pintura, gravura e escultura, arte decorativa e professorado de desenho. E esse curso de arte decorativa, ele, na verdade, não é um curso, ele é um curso que se desdobra em especializações. Essas 9 especializações, que são as primeiras 9 especializações, elas vão já sinalizar muitos elementos que vão conversar com questões culturais fundamentais, que vão tocar em questões indígenas, do carnaval, da cultura afro-brasileira e assim por diante. Tá? E um outro elemento também, que é uma outra frente de pesquisa e de abordagem que eu particularmente também tenho tratado, é do protagonismo feminino, né? Docentes e discentes, a gente percebeu uma maioria de mulheres nesse âmbito das artes decorativas dentro da escola. Bom, e aí, como eu fui pegando todas as referências indígenas, né, no campo indígena, eu trouxe aqui dois trabalhos de arte decorativa, né, uma cerâmica esmaltada e uma tapeçaria da Hilda Campo Fiorito. Né? Muito se fala do Quirino Campo Fiorito, né, mas aí, de novo, dando esse espaço e essa visão, uma dessas obras foi exposta no Salão Nacional de Arte Moderna da escola, a outra não, mas a Hilda Campo Fiorito, por conta do Quirino, né, que era o catedrático de arte decorativa, ela frequenta o tempo inteiro o âmbito da Escola de Belas Artes, né? Embora a gente possa colocá-la muito mais fora do que dentro como artista. Tá? Bom, então, dentro dos muros da Escola Nacional de Belas Artes, a gente vai perceber o ensino das artes decorativas vinculada à figura de professores que foram fundamentais, né, nesse processo. O Eliseu Visconti, Henrique Cavalheiro, Lucílio de Albuquerque, Quirino Campo Fiorito, entre outros. Né? Inclusive, Quirino, como eu já disse, catedrático de arte decorativa a partir de 48, grande defensor do curso. Né? É uma figura muito importante, de fato. Mas fora dos muros da escola, ou seja, nas mostras, nas exposições, nos salões, nos cursos livres, nos cursos de ofícios, nos cursos dessas escolas, da escola normal, dessas escolas profissionalizantes, né? A gente vai ter uma maioria esmagadora de mulheres, sejam mulheres professoras ou grupo de estudantes. Né? E aí eu destaco a figura da Iris Pereira, que é essa professora aqui, ó, que está nessa exposição de arte decorativa, que atuou diretamente com o Eliseu Visconti, trabalhou diretamente no curso livre que o Eliseu Visconti ofereceu ainda nos anos 30, na Escola Politécnica, mas que influenciou diretamente a formação do Henrique Cavalheiro e de outros professores que depois vão trabalhar no curso de arte decorativa na EMBA. A figura da Ivone Visconti, que é filha do Eliseu Visconti, mas que depois casa com o Henrique Cavalheiro, né? Só para a gente manter a família aí. A Georgina de Albuquerque, também esposa do Lucílio de Albuquerque. A Hilda Campo Fiorito. A Hilda Goltz, que vai ser a professora da especialização de cerâmica, da Escola de Arte Decorativa. A Sofia Jobim,
que vai ser a professora de indumentária histórica, entre outras mulheres personagens, né? Então, a gente perceber também, num desses desdobramentos, e eu acho que também é uma pesquisa bastante interessante de ser abordada, estou fazendo isso aí bem aos pouquinhos, de destacar a participação dessas figuras e dessas personagens, mulheres também, no âmbito da escola, ou pelo menos nessas áreas aí que circundam a escola, né? Então, aqui na foto de baixo, a gente tem a Hilda Campo Fiorito e a Georgina de Albuquerque. O Campo Fiorito está atrás. Aqui, então, na foto do curso do Eliseu Visconti, o Eliseu, a Iris Pereira, os professores estão sentados, e aí a gente pode ver aqui uma maioria de mulheres, né? Inclusive a Ivone Visconti, que é filha do Eliseu. Bom, dentro dessas especializações da escola, né, é interessante a gente também pensar, né, e articular, principalmente, esses desdobramentos dessas especializações. Eu achava que ia dar super tempo de falar tudo, mas não vai dar. Então, eu trouxe essas duas imagens só para ficar aí também como perspectivas de possibilidades de pesquisa de aprofundamento. Essa imagem que o Quirino Campo Fiorito está com uma das alunas, a Maria Augusta, fazendo um trabalho de artes gráficas para uma campanha publicitária, né? Então, a escola entrando nesses campos da publicidade e da formação de um trabalho gráfico, de design mesmo, né? Nesse campo, né, nesse desdobramento da arte decorativa, e os alunos aqui de cenografia, trabalhando na ornamentação de rua e do baile de carnaval da Terça-feira Gorda do Teatro Municipal, ou seja, trabalhando com um dos elementos fundamentais, tradicionais, do patrimônio, né, o carnaval, o samba, as matrizes do samba do Rio de Janeiro, né, e a gente perceber que essa expansão, né, essa relação, tanto com o mercado quanto com manifestações culturais, como o carnaval, acontece até hoje na escola, né? Gerações e gerações de professores de cenografia e indumentária, nem consigo dizer o nome de todos eles aqui, de Maurício Salgueiro, Rosa Magalhães e por aí vai, todos dentro dessa família ali do curso da arte decorativa. E para fechar, assim, para a gente dar uma sinalização de futuro, né? Pensando ainda lá naquele patrimônio material que já está fora do meu recorte temporal, né? Mas que sinaliza questões fundamentais para a gente principalmente pensar essa relação do patrimônio material com a arte contemporânea. Eu separei aqui alguns itens para a gente pensar, né, sobre os bens imateriais tombados, né? Dentro daqueles livros, eu selecionei só os saberes e expressão e trouxe alguns elementos que, de alguma forma, dialogam ou com as artes decorativas ou com as tradições indígenas ou afro-brasileiras. As paneleiras de goiabeiras, o modo de fazer renda irlandesa, modo de fazer bonecas carajás, modo de fazer cuia do Baixo Amazonas, e expressão, a arte cozil, a pintura corporal, as matrizes do samba, a literatura de cordel, a expressão artística e cosmológica do povo carajá, o teatro de bonecas popular do Nordeste, e assim vai, né? São muitos. E aí a gente pensar, então, o patrimônio imaterial e essa relação com subjetividade, essa diversidade cultural do Brasil, né? Esse reconhecimento e entendimento de grupos e coletividades, seja social, seja étnico, né? E que vai influenciar diretamente, que vai poder traçar paralelos e diálogos fundamentais com a arte contemporânea, né? E aí eu trouxe, como estamos nesse segmento, dando mais espaço e referência para esse segmento indígena, né? Eu trouxe o trabalho do Denilson Baniwa, que trabalha no campo da arte contemporânea. Ele é um indígena, né? Então já é um artista aí com que a gente vai chamar de lugar de fala, e que vai trazer obras e reflexões sobre a própria posição da arte indígena na contemporaneidade no momento atual. Bom, era mais ou menos isso que eu queria apresentar e sinalizar para vocês. Esse é um trabalho que ele está sendo levantado, é uma bola que está sendo levantada agora, dentro dessa pós que a gente está começando, e que são, digamos assim, pontos de fios que estão sendo puxados de um novelo aí que eu acho que tem como sair pesquisas muito, muito bacanas. Ok? Muito obrigada, gente.
Nós que agradecemos, Marcele, sua exposição muito objetiva e muito fundamentada, que já, aliás, nós já conhecemos desde o mestrado, que eu tive o Obrigada, grande querida. prazer de participar de sua banca de mestrado e de doutorado, né? E então a gente vai chamar a Belinda, aliás, Belinda já está aí, não é? E vamos então abrir para o debate. E eu queria fazer uma pergunta para a Belinda e outra para você. A de Belinda é o seguinte: é, todo esse todo esse trabalho de arqueológico, né, de reconstituir a primeira decoração, que era predominantemente pintada, aliás, que era, a tudo parece crer que era totalmente pintada, o templo era totalmente pintado, né? Inclusive em partes de cantaria, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o outro viés da sua pesquisa, Belinda, que demonstra que as pinturas da antiga Igreja dos Jesuítas foram vistas pelos historiadores da arte, analisadas como sendo as pinturas realizadas lá no século XVIII ou mesmo XVII, mas mais no XVIII, quando, na verdade, elas são frutos de várias intervenções que modificaram, muitas vezes, com muita radicalidade, a fisionomia anterior ou as fisionomias anteriores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, embora você não tenha tocado nesse assunto, mas eu acho que foi um grande ganho na sua pesquisa, que foi de alertar que o que se vê hoje não é exatamente o que era, né? Ou pelo menos, em alguns casos, é muito diferente do que é, né? E para Marcele coloca muito bem essas relações todas da arte decorativa na Escola Nacional de Belas Artes e a relação com o cotidiano da cidade, inclusive, e tudo mais. Eu queria saber o seguinte: como você analisa o status da arte decorativa nessa relação entre a Escola Nacional de Belas Artes e esse cotidiano da cidade? Assim, na perspectiva anterior, porque atualmente a gente sabe muito bem como é, né, esse status, mas assim, quer dizer, pelo menos a gente observa, né? Mas nesse período que você analisou, qual era como você avalia esse status, né? Então, gostaria que vocês não respondessem ou problematizassem, enfim. Ok. Posso falar, então, agora? Estão Claro, me pode falar. ouvindo? Estão me ouvindo? Bem, essa pesquisa, só esclarecendo para quem ainda não conhece, ela visa entender o que aconteceu com essa igreja após a expulsão. O que de fato é jesuítico e o que é pós-jesuítico. A pintura parietal, ela entra numa adição de conhecimento e fez parte de um capítulo que acresce as informações a respeito do período jesuítico, mas ele não estava previsto inicialmente, né, nessa pesquisa. O que acontece, que nós podemos observar, é que durante as manutenções a que essa igreja esteve submetida, e eu acho que é isso que Luiz tenta alertar para nós pesquisadores, e que para mim foi uma lição, é que o que nós vemos hoje lá, naquele lugar, daquela forma, não esteve sempre daquela forma. Ou seja, muitas ainda interpretam o que está lá hoje
exatamente como os jesuítas deixaram. E isso não acontece, porque essa igreja não teria sobrevivido sem intervenções, sem manutenção, né, sem restaurações, e algumas dessas restaurações possibilitaram transformações estilísticas na pintura, próteses, até a feição, né, das pinturas foi modificada, né, o rosto de algumas pessoas pintadas, né, ali retratadas, também foi modificado. Então, isso é um alerta que, muitas vezes, o desconhecimento do processo de restauração, de obras e de reformas, nos leva a alguns equívocos na interpretação formal daquele objeto. Né? Então, só para dar um exemplo do que eu estou dizendo, na pintura do teto da sacristia, quase que se solidificou pensar que a pintura do centro de Santo Inácio de Loyola foi pintado por mãos habilidosas, de pintores habilidosos, como o irmão Domingos Rodrigues, mas as que estão se referindo a irmãos da companhia e que estão na periferia do teto foram pintados por leigos, sem muita experiência e tudo. Apenas o retrato de Santo Inácio de Loyola foi por um exímio pintor. E, na verdade, o que ocorre? O templo esteve sujeito, o teto da sacristia esteve sujeito a uma série de intempéries, danificou o teto, e, ao longo das restaurações, esses rostos foram se modificando. Né? Então, há equívocos que se cristalizam, né? E que, quando a gente observa e consegue uma imagem antiga do início do século XX e outra de meados do século XX, vê que aquele rosto está totalmente diferente. E isso ocorreu com uma série de pinturas. Né? E acho que, de fato, foi um ganho que a gente teve no alerta. Eu não consigo mais olhar para o mesmo objeto com a mesma convicção. Né? Quando a gente entra numa igreja, não, isso era assim, eles deixaram dessa forma. Não, não é bem assim. Né? O que passou por aí, isso gera realmente alguns desvios nas nossas conclusões. Né? E aí nós temos que estar, no caso, propensos a revisar esses nossos estudos e essas nossas observações. Né? Eu respondi, Exatamente. Luiz? Respondeu, claro, e eu queria Então, que o público soubesse desse avanço, é, e quero só complementar o seguinte, é que essa questão ela está se impondo nesse momento às intervenções de restauro que têm se feito nas igrejas, sobretudo. Ou seja, está se fazendo alterações que depois o historiador que não esteja atento para isso, ou que não veja a documentação do restauro, que, aliás, é sempre muito mal documentado, né? Não perceba o quanto foi transformado e que essa realidade que se vê não é mais a realidade de antes. Né? E, enfim, agora é a Marcele. Obrigado, Belinda. Luiz, muito boa pergunta, assim, porque é uma questão, né, fundamental essa relação do status, né, da arte decorativa. Primeiro, dentro da Escola de Belas Artes, a partir, pelo menos, das discussões que eu fui acompanhando, né, posicionamento dos professores, articulação do Campo Fiorito em jornal, algumas atas também, né, que registram ali um pouco das brigas internas, dos conflitos internos. A arte decorativa continua sendo a prima pobre da Belas Artes dentro da escola, assim, ela permanece, é mais ou menos a mesma história de sempre, né? Mas ela está ali, de fato, de igual para igual. Então,
mas não tem o mesmo status que a pintura e que a escultura, obviamente, né? Principalmente a pintura. E, no caso do mercado, é um mercado muito interessante, muito promissor, porque a gente tem os objetos, né, que são os objetos artísticos, cerâmica e tudo, eles já podem ser feitos de uma maneira seriada, então já tem um mercado, e a gente tem que pensar também que todo o mercado imobiliário, de decoração, também ele é crescente na primeira metade do século XX, né? A gente tem uma variedade de lojas, né, de opções no Rio de Janeiro, pelo menos falando do recorte de Rio de Janeiro, né, que é o que eu tenho um pouco de conhecimento e tal, a gente tem, de fato, isso crescente. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista do patrimônio, a gente tem uma outra sinalização. Por que se as artes decorativas ela é prima pobre das belas artes, por que ela ganha um espaço ali, naquele registro do IPHAN? Né, por causa dos roubos, né? Os objetos de arte decorativa, os vasos, os santos, mesmo ornamentações de igrejas que são demolidas e tudo mais, falando aí do recorte colonial, que é o que, naquele primeiro momento, mais interessa ao IPHAN, é que essas peças, que são objetos decorativos, que são de arte decorativa, elas não sejam extraviadas, elas não sejam vendidas, elas não saiam do Brasil, principalmente, né? Então, num primeiro momento, aquela intenção ali de ter um item, arte aplicada, é no sentido de tentar preservar essa arte para que ela não se perca, porque são objetos pequenos, né, e fáceis de serem perdidos, digamos assim. E isso também gera uma outra máquina de mercado, né, que é o antiquariato. Então, os antiquários também vão ganhar muito com isso, né? Já ganhavam em relação à questão daquilo que era a antiguidade do século XIX, dos séculos anteriores, mas passa a ganhar também a partir do momento em que eu tenho uma instituição como o IPHAN legitimando aquilo como patrimônio, né? Então, esse mercado aí do antiquariato, ele também se beneficia, digamos assim, com essa estrutura toda, né? O expertise de artes decorativas tem um status elevadíssimo, né? E é muito considerado. Bom, gente, está aberto as perguntas, então. Eu fiz as primeiras para esquentar, fazer o esquenta, agora está. Eu queria perguntar para a Belinda. Logo no início, tem umas aqui no início, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Belinda, que talvez... Sim, pois porque, não. Em primeiro lugar, muito obrigada às duas. Acho que foi, na verdade, desde cedo, né? Uma tarde muito enriquecedora, super boas apresentações. Belinda, o Emerson já colocou uma coisa que eu quero retomar, que são aqueles desenhos que você fez, né? Se você, digamos, se isso estava previsto desde sempre, não, ou se isso foi surgindo assim, você começou a pensar nessa necessidade de... Porque é muito bacana também aquele registro, né, dos desenhos, muito interessante. Olha, não estava previsto, né? Não estava previsto fazer desenhos, mas eles estão subjacentes à talha, né? Então, se eu não registrasse através da fotografia, se eu não inventariasse esses motivos, né, como que a gente poderia comparar futuramente com outras decorações, até em templos jesuíticos ou não, né? O desafio começou tentando entender como era aquele desenho da parede, dividido em partes, e também o desenho do teto. Quando tiraram a talha do teto da Capela de Nossa Senhora da Paz, eu consegui ver o desenho, mas aquilo era uma loucura. E foi esse desafio de começar a desenhar e comparar motivos das capelas, ver quais eram esses motivos mais comuns e tudo. E aí eu falei, puxa, eu não fiz os desenhos da pintura em madeira. Aí eu às vezes chego em casa e fico desenhando. Já defendi meu doutorado e tudo, e aos pouquinhos eu começo a desenhar motivos da talha, motivos, né, da pintura decorativa. Um dia eu termino, não sei quando, né? Mas surgiu justamente isso, e eles estão na tese, né, num apêndice.
esses motivos. Mas obrigada. Depreende-se desse estudo que Belinda tem feito e dos demais que têm aparecido no Brasil, que a primeira decoração era quase sempre pintada, porque eles terminavam de gastar muito dinheiro, por exemplo, no caso deles, erguendo aquele templo, né, que é o quarto templo, é a quarta construção deles lá aqui na Bahia. Então, o resultado, não tinha fôlego, dinheiro para fazer logo a talha. Então, não ia deixar a igreja nua. E aí, compunha toda a ornamentação da igreja pintada em pintura. Houve também uma decapagem na pintura do Seminário de Belém, que mostrou que havia pinturas parietais de motivos arquitetônicos, rococós, enfim. Infelizmente, não fizeram lá a decapagem toda, só janelas. Né? Mas depreende-se isso. Né? Diga, Peri. Tem uma pergunta aqui da Ana Cavalcante, né, se essas pinturas parietais semelhantes foram encontradas em outras igrejas da Bahia ou outras igrejas do Brasil. E depois a Marise pergunta se em Portugal também. A seguinte verdade, é Portugal. Assim, o Vitor Serrão, ele tem um estudo muito grande das pinturas de Brutesco. E ele cita, em um texto bem antigo dele, que precisava um empenho maior em pesquisar essas pinturas aqui no Brasil. Ninguém estava esperando achar um contingente desse na catedral, né? Na igreja do colégio. Mas ele informa que é muito interessante como frutas, animais da terra, o povo da terra é retratado por esses pintores brutescadores, né? Como também emblemas, junto a emblemas. Né? Isso era comum em Portugal e foi levado para as colônias. E, lógico, aqui no Brasil não podia ser diferente. Nós temos frutas na talha, nós temos o cacau, o jaracatiá, o sapoti, uma série de frutas, o ananás, né? Na talha. E isso está em consonância com essa decoração de brutescos. E essa linguagem ela era usada mesmo nos contratos, né? Os pintores brutescadores e os riscos assim altamente cotados. O que a gente não sabe é o que já teve e deixou de ter, né? Porque a gente tem muitas igrejas que foram demolidas, decorações totalmente modificadas, mas ainda existe no Museu de Arte Sacra, que é o antigo convento de Santa Teresa, elementos dessa pintura de Brutesco no 17, no 18, e também o Mateus Rosado inventariou umas igrejas no interior de São Paulo com esse padrão decorativo, né? Mas era uma linguagem de época. Pois não. Belinda, você falou Santa Teresa, e eu fiquei sem saber se é em Salvador ou Rio de Janeiro. Desculpe, aqui em Salvador, tá. Que é onde tem o Museu de Arte Sacra. Na verdade, tem uma capela, que é uma das mais antigas, ela tem um afresco com um híbrido também em metamorfose, saindo de um lírio, né? Como se fosse um fauno. É uma das mais antigas, mas tem essa linguagem. Os oratórios também, tem um oratório lá que está datado como 18, mas com emblemas, a gente tem a fênix, o pelicano, no meio desses motivos entrelaçados. E tem uma pergunta também, que eu vou colocar junto, que tem a ver a pergunta do Emerson, se tem a ver com as pinturas do teto da sacristia. Claro, século XVII, pintura à têmpera, que foi o que imperou na Igreja do Colégio da Bahia, foi a têmpera, tanto nos forros em madeira, na cantaria, né, nas paredes e forros. Né? E essa linguagem do brutesco tem a ver, sim, com o teto da sacristia, só que também com todos esses emblemas e toda a linguagem figurada que ali está, né?
Desculpem complementar, mas assim, essa decoração jesuítica, ela pode ser hoje muito bem vista nas missões do Peru, numas missões que as Me igrejas são lembrou quase galpões. demais, demais. Eu cheguei a Quase ver, galpões, maravilhosa, uma pintura e exatamente. tudo. E também é o seguinte, desfaz aquela preconcepção de que os jesuítas eram austeros, porque é muita cor, e cores alegres, né? E essas igrejas das missões do Peru são um grande exemplo disso. E as nossas não deviam ficar distantes, né, desse... Eu confesso que eu quase fico com pena, gente, porque eu achei tão incríveis as cores dessa pintura, e depois veio a Talha Dourada, pronto. A Talha Dourada, eu fiquei, meu Deus, essas Mas cores você todas. tem que entender que para o gosto barroco, a teatralidade da Talha era muito mais pomposa, né? As imagens dos santos ficavam espetacularmente apresentadas, né? Então, era diferente da apresentação. Mas é incrível, a igreja toda decorada daquela forma, né? Aquele colorido gritando, né? E assim, eu fico pensando, porque é engraçado, porque a capela do Santo Cristo, né, que hoje é de Nossa Senhora das Dores, a pintura está muito mais apagada do que Nossa Senhora da Paz. E aí eu fico refletindo, possivelmente, de Nossa Senhora da Paz foi forrada com a talha antes do Santo Cristo, porque a do Santo Cristo ficou mais apagada, possivelmente porque foi exposta à luz mais tempo, ou exposta a intempéries, né? Porque chovia. Né? O problema de telhado ali na igreja foi um agravante, né? Se perdeu muita coisa. Então, é possível que a talha de Nossa Senhora da Paz tenha chegado antes do que a do Santo Cristo, o que fez com que essa pintura tivesse mais bem preservada atrás da talha, né? É uma possibilidade também. Marcele, me diga uma coisa, havia lugar nos salões para as artes decorativas? Sim, sim. Havia lugar. A gente tem, na minha tese tem algumas fotos, eu não tenho aqui agora de pronto para mostrar, mas tem algumas, geralmente eles acabavam montando alguns, ou vitrines, onde colocavam os objetos, os vasos, né, ou mesas, né, e algumas exposições eles faziam como se fossem uma espécie de uns cavaletes, assim, e iam expondo. Tem até exposição que tem objetos no chão, mas não era comum, não. Geralmente era pedestal, ou eles usavam um pedestal de escultura, né, um pedestal individual, ou eles faziam objetos menores em cima de uma mesa ou vitrine. Chegava a ganhar prêmio? O primeiro prêmio de viagem foi do Sansão Castelo Branco, foi o primeiro da arte decorativa, se eu não me engano, 1954, mas no salão moderno, né? Não no salão de Belas Artes, no SNAM. De Belas Artes. Mas, Luiz, ganhou, mas raro ganhar. As artes aplicadas já estavam presentes em exposições lá no século XIX. Século XIX. Já tinha essa seção, claro, com bem menos gente, mas já existia essa seção. Né? E, Luiz, assim, para nossa surpresa, não necessariamente os alunos do curso de arte decorativa eram os expositores do salão, tá? Essa conta não fechou na tese. Então, abriu um outro espaço para se pesquisar. Quem é que expunha, então? Assim, eram as pessoas que faziam os cursos livres, enfim, as empresas, porque tinha lá a Cerâmica Itaipava, que estava lá expondo no salão. Então, essa é uma conta que não fecha, pelo menos não fecha ainda, né? Por enquanto. Eu sei que o seu recorte temporal não abrange, mas assim, o que eu acho incrível aí no caso do Rio é a relação que tem a escola com
as artes tradicionais, decorativas tradicionais, como a talha, por exemplo, né? Houve professor no século XIX que atuava como entalhador na decoração de igrejas. Aqui a gente já não teve isso, porque quando a academia foi fundada, já tinha passado quase das reformas todas neoclássicas das igrejas, né, que movimentaram todo o cenário do século XIX, cenário artístico de Salvador. Então, assim, e aí não, me parece que tem um professor que era ornamentista, entalhador, e que ele fez ornamentações para igrejas, né? Não é do seu recorte temporal, mas eu acho que eu já ouvi. Acho que é século XIX, né? 19, exatamente, século XIX. Mas acho que a Marisa também queria falar alguma coisa, não? Pronto, Duas coisas aqui tem duas perguntas aqui no chat também. É que eu uma não para a tô Belinda e vendo uma para a aqui. Marcele. Pronto, Não, mas eu posso falar? Pode. Fala, claro. O que eu queria comentar em relação, quando você falou da questão dos antiquários, né? Essa relação, né, com os objetos, né, objetos custosos, né? E, bom, só muito recentemente é que esses estudos sobre a questão das artes decorativas, né, quer dizer, têm sido recuperados, e a gente tem visto até a relação com muitos homens atuando nas artes decorativas no nível profissional considerado artístico, que é diferente das artes decorativas feitas normalmente por mulheres, que são consideradas, né, prendas domésticas, trabalhos femininos. Então, a gente tem, na verdade, quer dizer, uma série de camadas aí, quer dizer, em termos, né, quer dizer, de status, né, da execução das artes decorativas. Mas eu fiquei pensando essa relação, né, quer dizer, forte com o antiquariato, se ela não acabou impedindo, né, quer dizer, a ideia de criação de um museu de artes decorativas. Né, porque eu estava lendo uma tese na Argentina, que é justamente essa campanha da institucionalização das artes decorativas lá, e que justamente culmina com o Museu de Artes Decorativas, que muito bem, é meio museu casa, mas, né, quer dizer, chegou, quer dizer, a esse ponto. E no Brasil a gente não tem, no máximo tem o Museu da Casa Brasileira, mas que não exatamente artes decorativas, é mais mobiliário, né? E Mas, aí, Marise, nesse caso, a história da França também não é assim? Porque tudo bem que a França é sempre mais plural, né? Mas tem o museu e também tem a tradição dos antiquários há muito tempo. sim, mas se configura como um museu de artes decorativas dentro, né, quer dizer, de uma preocupação, né, quer dizer, de a partir dos objetos, que aí é uma campanha não só francesa, mas também inglesa, né? Aí tem o South Kensington, né? Que no Brasil não chegou, ou chegou tardiamente e não configurou. Né? Mas eu não sei se essa sede, né, quer dizer, dos antiquários, e a gente vai ter, quer dizer, um grupo de antiquários muito fortes que estão atuando também no IHGB, né, quer dizer, em palestras na Escola Nacional de Belas Artes, se isso também, quer dizer, acabou não... Mas eles seriam os primeiros a querer um museu, não? Esses antiquários. Eu acho que não, eu acho que não. Por que eles têm que querer um museu? Se a peça que eles têm é semelhante a uma que está no museu, só vai valorizar a peça deles. E o status de ter no museu. Eu acho que esse pensamento de antiquariato é mais atual, Ana, porque naquele momento, acho que para eles o interessante é eles venderem peças únicas, peças para fora do Brasil, peças por valores inimagináveis. Eu acho que é mais por aí esse pensamento em relação a objeto de arte decorativa. Raridade. Né? E não um conhecimento, porque não tinha muitas opções, não tinha muitos objetos. Onde é que estão os objetos de todas as igrejas que foram demolidas no centro do Rio? As imagens, os detalhes decorativos, as ornamentações, onde está? Foi tudo para os antiquários, foi tudo comercializado. As igrejas demolidas, né? Como aqui mesmo teve o caso da demolição da Sé, da antiga Sé, a demolição da igreja de São Pedro Velho e várias outras, né? Que todas tinham recheios. E esses recheios foram para onde, né?
Isso E no século caso do Rio de Janeiro, né, nesse material relativo ao IPHAN, pesquisas do IPHAN, que eu estava lendo, eles têm, inclusive, a preocupação de sair do Brasil, né? Porque a gente sabe que muitas dessas imagens estão em coleções particulares, né? Isso a gente Com não certeza. tem dúvida, volta e meia uma aparece aí. Mas muito saiu do Brasil mesmo, né? E aí você perde totalmente o controle. Você sabe que aqui no Museu de Arte da Bahia tem documentação de umas mesas que foram apreendidas na alfândega, que já estavam saindo do Brasil. E uma dos móveis parece que pertencia à igreja da Nossa Senhora da Piedade, o convento, porque tinha na gaveta um papel, Nossa Senhora da Piedade, para marcar que eram as roupas da Nossa Senhora. Tem os selos. Então, o mecanismo que eles vão encontrar na ocasião é trabalhar com esse registro de patrimônio, né? Com esse tombamento das peças, dos objetos, mas é claro, assim, ter um local, ter um espaço para que esses objetos ficassem resguardados de fato, como um museu, como, né, uma reserva técnica que fosse, isso não foi providenciado. Mas eu vou me empenhar em procurar para ver se tem alguma referência sobre isso. No âmbito da escola, eu acho que não, porque o Quirino Campo Fiorito, ele não estava muito interessado em antiguidade. Ele estava interessado na arte decorativa gráfica, no caminho da Bauhaus, da modernidade. Então, ele estava mais interessado na arte decorativa que estava por ser feita, por ser criada, o processo criativo a ser feito. E não tanto a arte decorativa como nesse entendimento de patrimônio, de registro cultural ou de constituição de uma culturalidade, de tradição. A relação do antiquariato é sempre selvagem. Aqui mesmo, no momento atual, a gente vive uma rapinagem do patrimônio imenso, né? Porque fragmentos de talha são retirados para vender nos antiquários. Então, quer dizer, aí substitui por uma cópia canhestra, entendeu? A gente está com esse grande drama, enfrentando esse grande drama hoje, que é o roubo invisível, ou seja, porque só vai descobrir depois que você faz a comparação do trabalho do labor do que está lá com o labor do que estava, evidentemente, se tiver fotografia. Mas a gente está enfrentando esse grande problema hoje, aqui em Salvador, não sei se é no Brasil, mas em Salvador, Luiz, sim. eu vou fazer as duas perguntas que estão aqui no chat e talvez a que gente eu não encerrar, estou né? vendo. É Acabar. verdade. Então, na verdade, uma não é uma pergunta, é a Renata Cardoso comentando para a Marcele que ela andou folheando os catálogos dos anos de 1930 e ela percebeu que há muitas mulheres no júri de artes decorativas. É Se verdade. você quer comentar, e depois para a Belinda, vou fazer a última. Então, eu trabalhei com os catálogos até a década de 60, né? Eles estão na minha tese organizadinhos lá, mas não desdobrei muito isso aqui, porque não deu tempo. Mas tanto no júri, a participação feminina ela é muito grande na seção de arte decorativa, né, nas expositoras, e tem porque geralmente são essas professoras, inclusive a própria Iris Pereira, que não era professora da escola, mas que era desse curso livre, né, do Eliseu Visconti de fora, da Politécnica, ela também é convidada para ser júri. Mas a Georgina de Albuquerque, as professoras de desenho, elas são geralmente convidadas, sim. Tá? Belinda, é uma pergunta da Janci Leite, que está aqui. Desculpa, não vi. Ela está dizendo que o seu trabalho é belíssimo e que ela percebeu nas pinturas fitoantropomórficas de indígenas traços fenotípicos negroides, nariz, cor de pele, e se há algum estudo sobre essas representações de indígenas. Olha, são duas coisas diferentes. Esses traços são os traços indígenas mesmo, o tom da pele, esse tom da pele, porque são muitos grupos étnicos, né? Então, imagina que no Brasil, quando os portugueses chegaram, devia ter uma população de aproximadamente 4 milhões, né, de indígenas. Então, a gente nunca vai saber ao certo, porque muitos morreram e tudo.
Então, era uma representação exatamente como era vista, mas o indígena ele também é representado na talha, não só aqui, como em várias igrejas, inclusive jesuítas. Isso fazia parte do contexto. Eu não abordei essa questão simbólica, porque não era o propósito. Eu abordei a questão simbólica no mestrado, quando eu trabalho o bestiário, né, dentro dessa igreja, e que, por incrível que pareça, o indígena, a mulher indígena, ela está de forma alegórica, representando nesse espaço entre o vício e a virtude, e ela está na representação do vício. São mulheres que são híbridos híbridos antropomorfos, mas que zoantropomorfos, e que são mulheres com cauda de serpente, com sereias bicaudais e colares de caju, né? Então, uma alegoria muito interessante, a sedução da indígena dentro desse território, desse universo, e também a antropofagia, né? E a Cauim tem toda, mas essa análise, essa interpretação desse objeto artístico está no mestrado, né? Não agora no doutorado com esse capítulo, que foi só um registro, né, dessa ornamentação. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, Belinda, obrigada. É só uma curiosidade. Você falou no início de sua apresentação que a pintura era em afresco. Não, Não, você falou de alguma têmpera pintura sobre que é... reboco. Não, o afresco ele está no Museu de Arte Sacra em uma capela. O que é o afresco? É você pintar com a cal Não, molhada, eu né? sei Ali com a não, parede, ali é né? têmpera sobre reboco. Certo. É Tá bom. diferente, né? É por isso que eu achei, Então, porque se for em afresco, tem muita não, não relação. é afresco, não. É têmpera mesmo sobre o reboco, né? Certo. É muito interessante. Há o Perceberam risco, desde lá. Pode dizer, Belinda. tem o risco, né? Ali as duas formas, né, que nós identificamos, o esfresido e o ampliação pelo quadriculado, né, a carvão. Então ele era Entendi. pintado depois, né, sobre esse risco. A pintura a fresco foi logo descartada aqui por causa da grande umidade. Uma umidade muito grande, uma salinidade. Aí foi logo descartada. Mas tem algumas poucas coisas. Bom, então vamos. Você pode fechar, Belinda, depois Marcele. Posso. Olha, eu agradeço, né? Muito, peço desculpas pelas intempéries. Gente, é tanta trovoada aqui, tanto relâmpago, mas foi muito gratificante, né? E agradeço a atenção e todo o apoio e os comentários, e foi muito gratificante estar aqui hoje a gente que lhe agradece, vocês. o Grupo Obrigada. Modos, por sua colaboração. Então, Marcele, agora você. Eu também agradeço a todos os integrantes do Grupo Modos, agradeço imensamente pelo convite, por participar aqui com vocês, matar um pouquinho da saudade também. Agradeço as pessoas que fizeram comentários aqui, eu não consegui responder individualmente, mas agradeço bastante e boa noite a todos. Obrigada.